Nesse vídeo, nós vamos discutir sobre as leis de Kepler, que além de uma enorme importância histórica, tem um papel fundamental no estudo de mecânica. Nas últimas aulas, nós estudamos o caso de forças centrais e a gente mostrou que quando a força é central, você sempre pode definir uma energia potencial efetiva, que ela é dada justamente como a soma, né, da energia potencial associada à força central, acrescida por um termo que faz o papel de barreira centrífuga, que a gente interpretou bastante aí nas últimas aulas, né? E aí a ideia é que, conhecida essa energia potencial efetiva, a gente consegue encontrar a órbita, resolvendo essa equação daqui. É uma equação complicada, a gente aplicou ela em alguns casos no vídeo passado, nos vídeos passados, né? E, em particular, o caso mais interessante para a gente é o chamado problema de Kepler, em que a força é 1 sobre r², que cobre a gravitação. Então, alfa é positivo, tá? Ou seja, que a gente viu que por isso que o alfa é positivo, então a força é atrativa, né? Como a gente sabe que a força gravitacional é. E a gente demonstrou que, pegando esse U, jogando aqui na definição do U efetivo, jogando aqui, a gente demonstrou que a equação da trajetória é essa daqui, com esse epsilon fazendo aí o papel de excentricidade, e esse Lzinho é o momento angular, e esse M é a massa do corpo, tá? E a gente viu, interpretou essa equação e a gente viu que ela é uma cônica. Ou seja, se a energia for a mínima possível, esse movimento é um círculo. Lembra que tem uma energia mínima que a gente viu nos vídeos passados. Quando você vai aumentando um pouquinho a energia, você tem uma órbita elíptica, enquanto a energia é negativa, que a energia negativa a gente viu que a órbita é limitada, né, no sentido que o corpo não pode se afastar indefinidamente do centro de força. Só que se você aumenta mais ainda a energia, você chega na parábola, que aí a órbita é ilimitada, a parábola não acaba nunca. E quando você aumentar a energia ainda mais, você cai no caso em que é uma hipérbole, está tudo dentro dessa equação daqui. Hoje a gente vai estar interessado, estudando aí o problema de Kepler, nas situações em que as órbitas são limitadas. Então aqui nesses dois casos, sobretudo na elipse, né, que é o mais interessante. E aí a ideia é que, historicamente, o caminho foi bem outro do que a gente seguiu no curso. Quer dizer, a ideia é que você tinha as observações e, a partir das observações, você tinha que deduzir quem era a energia potencial, ou seja, quem era a força. Você não sabia a interação. A ideia, e isso fisicamente a gente discutiu bastante em outros momentos do curso, é o papel físico do problema que a gente chama de problema inverso. Ou seja, uma coisa é, dada a força, conhecido então o potencial, você descobrir a trajetória. O seu problema é direto, e a segunda lei de Newton é o ponto sempre de partida para a gente. Para a gente chegar aqui, a gente, em última instância, saiu da segunda lei de Newton. Agora, outro problema que é muito fundamental, né, na evolução da física é justamente o seguinte: você não observa a força diretamente, né? A ideia, às vezes, é justamente você, a partir da observação do movimento, você conseguir descobrir qual é a força que causou aquele movimento. Isso é um dos episódios mais importantes da física, que depois culminar aí na teoria da gravitação universal newtoniana. Então, hoje o nosso objetivo é fazer uma discussão que não vai ser detalhada historicamente, mas tentar, em vez de seguir o caminho matemático que a gente veio seguindo nos últimos vídeos, tentar fazer o caminho para o problema inverso, a partir de observações, descobrir qual é a lei de força. E aí a história da mecânica é muito rica, aqui o curso a gente não tem muito tempo para entrar em discussões históricas, mas, quer dizer, por milhares de anos trabalhou-se com o sistema ptolomaico, que era regido ali centrado na Terra, e aí os movimentos dos planetas são muito, muito complicados, é muito difícil achar uma lei fundamental que reja esse movimento. E aí o interessante é que a revolução copernicana, justamente de centrar no Sol, fez com que, ou seja, depois de um trabalho de observação muito, muito, muito cuidadoso, o Tycho Brahe teve um papel fundamental aqui, é um quadrante usado pelo Tycho Brahe nas observações, tendo observações muito precisas do movimento do planeta, ou seja, realmente um trabalho de milênios aí de observações dos céus, que possibilitaram tanto o trabalho copernicano quanto de Tycho Brahe e depois do Kepler, a ter uma descrição muito precisa do movimento, e a partir dessa descrição muito precisa do movimento, depois Newton foi poder construir a teoria da gravitação universal dele. Nesse vídeo a gente vai querer abordar um pouco essas questões. Quem tiver interesse na parte mais histórica, eu vou botar umas referências no curso e a gente pode discutir também no nosso encontro.
E aí a ideia é justamente que a partir das observações, como eu disse, levaram séculos sendo feito, sobretudo o trabalho do Tycho Brahe, o Kepler, no início do século XVII, anunciou as 3 leis que levam o nome dele hoje. Então, a primeira lei diz que os planetas se movem em torno do Sol em elipses e que o Sol está em um dos focos dessa elipse. A segunda lei diz que o planeta, no movimento em torno do Sol, ele varre áreas iguais em tempos iguais. E a terceira lei diz que o tempo é proporcional, e aí, como o Kepler enunciou na época, a uma distância média elevada a 3 meios. Então, depois a gente tem que entender melhor que distância média é essa, não é o jeito como a gente modernamente enuncia. Daqui a pouco eu vou chegar também em como que a gente enuncia. Mas aqui eu vou querer discutir um pouquinho também como é que a gente pode pensar essa média aqui, tá? Então, a gente depois vai ver isso ao longo da aula. O nosso objetivo agora é o seguinte, ou seja, conhecidas essas leis observacionais, será que a gente pode concluir qual é a lei de força que atrai os planetas ao Sol? Então, primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte, vamos olhar primeiro só para a segunda lei. Então, a segunda lei a gente já estudou no curso, ela apareceu no nosso curso, a gente mostrou que a taxa de variação da área, como função do tempo, ele é o momento angular sobre 2m. Isso é bem geral, ou seja, vai com relação ao ponto com relação ao qual é calculado o momento angular. Lembra que a definição do momento angular, né? Ela depende com relação a que ponto você está calculando o momento angular, ou seja, com relação a que ponto você está calculando esse vetor posição, né? E aí, e essa fórmula vale sempre, ela é bem geral. Ou seja, o que a segunda lei de Kepler diz é que essa taxa de variação da área é constante. E isso indica, então, que tem um ponto no espaço específico, com relação ao qual essa equação vale, que é um ponto no qual o momento angular vai ser constante. Então, ou seja, o torque exercido pela força vai ser sempre zero com relação a esse ponto. Ou seja, a um centro de força. Então, as observações, juntando tudo que a gente já estudou de forças centrais, com essa observação da segunda lei de Kepler, a gente pode concluir que há um centro de força. E com a segunda lei de Kepler sozinha, a gente não conclui nada mais do que isso, porque, na verdade, a gente demonstrou que sempre que a força é central, vale a segunda lei de Kepler. Então, a gente continua tendo aí um enorme problema de saber qual é a lei de força, mas a gente já concluiu que essa força necessariamente aponta sempre o mesmo ponto do espaço. Em princípio, pensando só pela segunda lei, a força ainda poderia ter uma dependência funcional complicada. Ela poderia, em princípio, depender do R e do V. Tem argumentos bem gerais para dizer que essa força não deve depender do V. A gente vai explorar isso melhor daqui a algumas aulas, é uma discussão bem sutil, tá? Mas um argumento geral para isso é que se a força depende da velocidade, em geral ela não vai apontar sempre para o mesmo ponto do espaço. Pensa, por exemplo, qual é a força que vocês conhecem lá que aponta, que depende do V? Por exemplo, a força magnética, né? Que é um V vetor B. E aí, dependendo da velocidade que você bota, essa força aponta em direções diferentes. Então, ela não aponta sempre para o mesmo ponto do espaço. Ou então, se você tiver as forças dissipativas, que tem uma natureza física totalmente diferente dessa. As forças dissipativas também, elas vão ter uma componente ao longo de V. E aí você muda a direção do V, muda a direção da força. Então, realmente, assim, é bem razoável que ela não dependa da velocidade. E tem argumentos muito fortes, muito profundos que vão nessa direção e que a gente vai explorar num vídeo adiante. Então, por hora, a gente vai supor simplesmente que ela não depende da velocidade. E aí, dizendo então que a força ela depende só da posição, a segunda lei já permitiu a gente concluir que ela aponta numa direção só do espaço, e a gente ainda pode ir além disso. Pensando por simetria esférica, então a gente já excluiu a dependência da velocidade, mas quer dizer, rodar aqui em torno do Sol, por simetria não faz diferença. Então, realmente, eu espero que essa força dependa só do módulo da posição, ou seja a função só do Rzinho. O jeito do ensino médio de dizer isso é o seguinte, é pensar, puxa, quando você quer saber o módulo da força que o Sol faz no planeta, você não pergunta onde o planeta está, basta perguntar qual é a distância que ele está do Sol, não importa a direção que ele esteja do Sol. E isso, bem geral, por simetria. E agora sim, a gente conclui então que essa força é uma força central, no jeito como a gente havia definido força central. Ou seja, agora a gente vai... O nosso objetivo agora é descobrir quem é esse F de R.
E aí agora, bom, para isso a gente vai ter que usar ou a primeira ou a terceira lei. A segunda lei a gente já esgotou totalmente. Como a gente viu, qualquer força com esse formato satisfaz a segunda lei. Então, realmente, agora a gente vai ter que ir ou para a primeira ou para a terceira. E aí a ideia, por exemplo, se for usar a primeira lei, é você tentar, a partir da observação da trajetória da partícula, descobrir qual é a lei de força. É possível fazer isso, é bem interessante. E esse caminho, né, de usar a primeira lei, ou seja, portanto, usar a trajetória, vai ser o que a gente vai fazer no próximo vídeo, quando a gente estudar a chamada equação de Binet. Nesse vídeo, nós vamos ver o que dá para tirar o restante a partir da terceira lei, de novo com algumas outras considerações aí. Então, a segunda lei já amarrou para a gente que a força é central, como a gente discutiu, e agora a gente vai tentar usar a terceira lei. A terceira lei diz que o período do movimento ele é proporcional à distância média do planeta elevada a 3 meios. Essa na formulação do Kepler, que não é precisa, não é assim que a gente formula hoje em dia. Depois eu vou chegar numa formulação mais precisa, mas antes de mais nada, uma vez que está confuso aqui, que não está muito bem definido o que a gente quer dizer por média aqui, vamos pegar um único caso que não tem dúvida o que é média, que é o caso circular. Se você tem um movimento circular uniforme, independente de como você faça a média, se o R não muda nunca, a média tem que ser o valor do raio da órbita, que é a distância do objeto ao centro de força é sempre R. Então aqui nessa fotinho a gente está vendo a atração do satélite para a Terra, mas poderia ser do planeta em torno do Sol, etc. Estou botando aqui até o satélite em torno da Terra, porque os planetas em torno do Sol não são circulares. Mas o ponto não importa muito bem aqui o detalhe do movimento dos planetas. O ponto é, dada uma força atrativa, como a gente discutiu em detalhe nos últimos vídeos, você sempre, para cada ponto que você bota no espaço, qualquer que seja a distância que você coloca do centro de força, sempre tem uma energia específica que você pode escolher para qual o movimento é circular. Sempre. A gente aprendeu a calcular ela em vídeos passados. Pensem nisso, pausem o vídeo, pensem nisso, vejam se concordam, encontro. Mas o ponto é que sempre eu vou poder analisar a força. Desculpa, eu sempre vou poder, dado qualquer ponto do espaço, escolher uma energia específica, tal que o movimento seja circular. Fisicamente, basta você fazer o seguinte: dado um ponto que você escolheu, você coloca uma velocidade inicial que é perpendicular a essa daqui e que tem um módulo certinho para que fique no movimento circular uniforme, que é lá o que a gente usa no ensino médio já, né? Ou seja, aceleração força centrípeta, nesse caso, vai ser a força gravitacional. E aí que a gente agora não sabe qual é, a gente não sabe o que é um F de R, a gente quer descobrir. Mas o ponto é que sempre você vai poder, para qualquer R, escolher um ômega, tal que essa equação vale. Tá? E aí você tem que fazer justamente isso. E aí, quando você faz então isso, nota que essa força, pela toda a nossa discussão que a gente fez, é função só da posição, não depende da velocidade. Então, realmente, fazendo essa construção, eu posso ver qual é essa função f de r que eu não tenho e descobrir completamente qual é a função de força. Não foi esse caminho que o Newton seguiu, não, tá? Mas mas é um caminho possível e é um caminho que tem a vantagem que a gente agora, da terceira lei de Kepler, diretamente vai descobrir a lei de força. Porque nota que essa velocidade angular, né, conhecendo ela, esse ômega, lembra que ele é teta ponto, né? E aí, nesse caso, ele é constante. Então, quer dizer, o período vai ser quando você dá uma volta. E aí vai ser 2π sobre ômega. Tá? Que é uma fórmula que vocês já usam lá desde o ensino médio. E agora, olha lá. O período, ele é proporcional a 1 sobre ômega. Então, o período ao quadrado é proporcional, né? Ele vai ser proporcional a 1 sobre ômega ao quadrado, né? Aqui, tudo ao quadrado. Só que 1 sobre ômega ao quadrado eu consigo obter dessa expressão daqui, da força centrípeta. E aí você joga aqui e descobre que o período ao quadrado é proporcional a R sobre F de R. Mas, aí vem o nosso resgate, essa observação, que é o fato de que o período segue R médio elevado a 3 meios. R médio, nesse caso, é o próprio R, né? De modo que a gente descobre que o F de R tem que ser menos alfa sobre R ao quadrado. Ou seja, usando a terceira lei de Kepler,
a gente já tendo usado a segunda, né, para descobrir que a força tinha essa forma, acabou. A gente descobriu que necessariamente a força é inverso do quadrado da distância. Então, isso é um resultado extremamente profundo, como eu comentei, não foi assim que o Newton chegou na força, mas é um jeito com o qual a gente consegue construir diretamente das leis de Kepler e resolver esse que é um dos problemas mais importantes da história da física. Ou seja, descobrir essa expressão para interação gravitacional realmente foi um dos marcos da história da ciência mais importantes. A própria existência da terceira lei de Kepler, né, o fato de você ter uma relação de escala, isso já sugere que a força é uma lei de potência. Porque, quer dizer, a lei de escala diz o seguinte, né, se você pegar essa distância, por exemplo, multiplicar por 2, aí essa lei de escala em particular está te dizendo que o período ele vai ficar multiplicado por 2 elevado a 3 meios. Se você multiplicar por 3, o período vai ficar multiplicado por 3 elevado a 3 meios. Toda relação de escala, em geral, ela vem em decorrência de uma lei de força que é tipo potência, né? No princípio, você tem que fazer uma análise detalhada para descobrir qual potência. A gente viu que era quadrático pelo argumento do slide anterior, mas isso vem de lei de potência sempre, porque se você tem um E elevado a x, né? Por exemplo, uma função que não seja lei de potência, se você multiplica isso aqui por 2, isso aqui não é uma constante vezes E elevado a x, né? Uma constante elevada a nenhuma potência. Você pode escolher a potência que você quiser aqui, não vai dar certo, né? Quer dizer, então a ideia de você ter isso a gente discutiu em bastante detalhe, isso é a essência da mecânica da similaridade que a gente discutiu há muitos vídeos atrás. Peço para vocês relembrarem que é uma coisa importante. Só que o curioso é que essa lei de escala sugere então uma lei de potência para a força, mas a lei de escala ela só relaciona órbitas similares, que a gente discutiu em detalhe lá na aula de mecânica da similaridade. Então, por exemplo, se a força é 1 sobre r ao quadrado, a gente já tinha demonstrado por similaridade um caso particular da lei de Kepler. A gente realmente tinha demonstrado que, nesse caso, se você pegar uma órbita e multiplicar por um fator, por exemplo, a gente lá chamou esse fator de alfa, né? Então isso aqui é r, e essa distância toda aqui é alfa r, a gente mostrou que o período fica multiplicado por alfa elevado a 3 meios, só usando argumentos de similaridade, só usando escala, sem precisar de mais nada. Essa aula foi no início do curso, então a gente não tinha nenhuma das ferramentas que a gente usou nas últimas aulas. Com muito pouco você chega em uma relação tipo terceira lei de Kepler. Mas o que é profundo é que não foi isso que o Kepler fez. Nem tinha como ser, porque ele não tinha órbitas similares, né? Nota que os planetas eles têm excentricidades diferentes, eles não são elipses similares. Então, e aí justamente volta com mais força ainda, ou seja, o que o Kepler quer dizer com esse R médio? Tem alguma maneira de tornar isso mais preciso? Ou seja, como que a gente pode colocar de maneira matematicamente precisa a terceira lei de Kepler? E é porque justamente ela de alguma maneira ali está relacionando órbitas que não são semelhantes. Tudo bem, devo um comentário de ordem histórica, né? Que o fato, e prática, né, empírica, é que as órbitas, como a gente comentou, elas têm excentricidade baixa. Então, meio que independente de como você definir esse R médio, vai acabar meio que dando certo com uma incerteza não muito grande. Então, se você quiser dizer que para os planetas do sistema solar o período é proporcional ao semi-eixo menor elevado a 3 meios, ou ao semi-eixo maior elevado a 3 meios, não é a mesma coisa essas duas frases. Mas acaba que quando a excentricidade é pequena, meio que dá no mesmo, né? Que é tudo quase circular. E aí é o argumento que a gente fez nos slides passados. Mas vamos ver como a gente pode tornar isso mais preciso. Bem, a gente, de novo, nosso ponto de partida é a segunda lei de Kepler. Ela mostra que o dA/dt, ou seja, a taxa de variação da área varrida pelo planeta, é L sobre 2m. E, forças centrais, o L é conservado. Então, essa taxa daqui é constante. Então, eu posso dizer o seguinte, que o período vai ser só, quer dizer, vai ser dado por 2m vezes a área completa aqui da órbita, né? Dividido por L, depois de uma volta. E aí, no caso da órbita ser elíptica, né, essa área varrida depois de você dar uma volta completa, ela é dada pela área da elipse, que é π vezes A vezes B. Então, A aqui é o semi-eixo maior, B é o semi-eixo menor. E aí a gente fica com essa expressão geral para o período. Não tem nenhuma cara ainda de terceira lei de Kepler, né? Isso aqui não parece essa expressão, mas vamos fazer ficar mais parecido. Vamos lembrar que esse semi-eixo menor a gente relaciona com as constantes físicas,
do nosso problema, que é o momento angular e a energia, por essa expressão. Isso queda demonstrado na nossa aula na nossa aula anterior, eu acho, né, que a gente fez as órbitas planetárias. E aí, quando a gente joga essa expressão aqui dentro, você já chega numa expressão do período muito poderosa, porque você vê uma coisa que corta o momento angular, então você vê que o período ele depende só do semi-eixo menor e da energia. E a coisa fica mais impressionante quando você lembra que a energia ela é menos alfa sobre 2A. A gente viu que aqui tem uma discussão de simetria absolutamente profunda nos vídeos passados. E aí, quando a gente substitui, a gente vê que o período, então, ele satisfaz essa expressão aqui. Então, a gente vê que esse R médio, se você diz que ele é o semi-eixo menor, ou desculpa, maior da elipse, né, o Azinho, você tem uma expressão que é válida para qualquer órbita, seja similar ou não. Então, em particular, você vê o seguinte, todas essas órbitas aqui, que têm o mesmo semi-eixo maior, elas são percorridas no mesmo período, um troço muito profundo, né? E elas têm também a mesma energia. A gente viu que tinha uma discussão bem interessante também de a chamada degenerescência acidental, a gente discutiu isso no último vídeo. E a gente aqui tem agora um enunciado mais preciso para a terceira lei de Kepler. Ainda não é perfeitamente preciso, que a gente está supondo aqui, né, em todo o nosso tratamento, a gente está considerando que o Sol tem uma massa infinita na prática, né? E senão a gente teria que fazer uma análise mais cuidadosa, que a gente vai fazer daqui a algumas aulas. Mas quer dizer, a ideia é, dada uma partícula que está se movendo num campo de força central 1 sobre r ao quadrado, ou seja, necessariamente, que aponta sempre o mesmo ponto do espaço fixo. Então aqui é que está a hipótese do Sol ter uma massa infinita, né? Porque para a força que um planeta sofre ser assim, apontar sempre o mesmo ponto do espaço, a gente está considerando que o Sol está parado, porque na verdade ela aponta para o Sol. Mas a gente vai conseguir remover isso, só que aí vai ter que fazer pequenas modificações, e a gente vai discutir isso daqui a alguns vídeos. Agora, vamos tentar então ver se em algum sentido a gente pode ainda resgatar o sentido original que o Kepler botou na terceira lei dele. Então, quando você fala em R médio, você tem que dizer como você está calculando essa média. E aí que é o ponto sutil. Então, o jeito inicial, você poderia pensar que você está calculando a média vendo essa distância da Terra ao Sol numa média angular. Ou seja, você faz o R de θ e vê a média quando isso varia de 0 a 2π. Se você fizer essa conta, não é uma conta simples, fica como desafio para vocês, é uma conta difícil. Mas vocês vão ver que esse R médio, na verdade, daria o semi-eixo menor. Daria o B. Tá? E aí, quer dizer, então, se você puser esse R médio como B, essa lei estaria errada. Então, se essa média for entendida como uma média angular, aí estaria errada essa formulação, tá, da lei. Outra hipótese que você pode fazer é tentar calcular o R médio temporalmente, ou seja, você integra no tempo, durante um período, e divide pelo período. Você vai ter a média da distância do planeta ao Sol, a média temporal. E aí isso é uma conta mais chata de fazer porque a gente não conhece o R de t. Mas só conhecendo o R de θ, vocês podem demonstrar que a integral é dada por essa expressão. Então é uma integral bem mais chata de calcular e também não dá certo, porque aparece aqui a excentricidade. Lembra que o período só depende do A, ele não depende da excentricidade. Então, realmente, pensando por aí, você fala, puxa, então é melhor não formular de jeito nenhum como sendo uma média. Ou seja, é melhor formular assim, né? Quer dizer, direto como sendo o período proporcional a A elevado a 3 meios. Mas tem como você, na verdade, pensar sim o período como sendo proporcional a uma distância média elevada a 3 meios, sendo que essa distância média é chamada distância, é a média calculada ao longo da circunferência. Então, esse ds é um elemento do arco da elipse. Então, você pega o R, multiplica por esse dszinho, tá? E divide pela circunferência completa da elipse. Essa integral direta ela é muito complicada de fazer. Primeiro que é uma integral de arco, né? Que já é uma integral que não é muito comum da gente, quer dizer, vocês aprendem lá em cálculo fazer, vocês veem que é uma integral que tem que tomar um certo cuidado. Segundo, porque também, quer dizer, integral de arco na elipse não é nada simples, né? Tipo, isso, quer dizer, esse comprimento total, ele corresponde à integral do arco,
em uma volta completa, né? E ele não tem uma fórmula elementar conhecida, né? Quer dizer, a integral do comprimento da elipse é uma integral muito chatinha, que na verdade a gente até apareceu no curso quando a gente estudou o pêndulo fora da aproximação harmônica. Caía nas chamadas integrais elípticas, que tem esse nome justamente porque elas aparecem quando você tenta calcular o perímetro da elipse. Então é uma conta bem enroladinha fazer essa integral diretamente. Mas tem um truque que vai salvar o nosso dia, que é o seguinte. Por simetria, calcular a distância média a partir de um foco ou do outro foco, do segundo foco, tem que dar o mesmo valor. Então o valor médio no arco pela distância do primeiro foco, que eu estou chamando de R, e do segundo foco, que eu estou chamando de R asterisco, essas médias têm que ser iguais. Então eu posso calcular o R médio fazendo 1 sobre 2C, tá? Dessa integral aqui, que é a soma justamente, ou seja, eu estou dizendo que o valor médio do R é a soma do valor médio do R com R asterisco sobre 2. Eles são iguais. E aqui essa soma aí que vem a mágica, porque a elipse ela se caracteriza justamente pelo fato de que a soma da distância de cada foco ao ponto em consideração é constante ao longo da elipse toda. Essa é a definição geométrica de elipse. Então isso aqui é o 2A, né? E aí, quando você usa, então, esse truque, você fica com... Isso aqui vira uma constante, pula para fora da integral. E aí, de novo, essa integral você não sabe fazer, mas ela é o comprimento da elipse, então corta em cima e embaixo, essa média dá A. Em outras palavras, você vê que você pode escrever a terceira lei de Kepler como sendo uma média, mas é uma média ao longo da circunferência, ou seja, ao longo aqui uma média ao longo do arco de circunferência percorrido, tá? Que o pessoal às vezes chama de mediana. Então, nessa formulação, a terceira lei de Kepler pode ser preservada na sua forma histórica. Mas o mais simples, vocês não se preocupem com todos esses detalhes matemáticos, o mais simples é dizer, na verdade, que o período é proporcional ao semi-eixo menor elevado a 3 meios. Isso é que vocês precisam carregar do vídeo. O resto, encare um pouco... desculpa, aqui ficou errado, né? Período é proporcional a alfa elevado a 3 meios. Isso é que é o importante. E o resto... fica aí como curiosidade matemática, fica como desafio vocês verificarem isso. E, sobretudo, quer dizer, fica a pergunta para vocês, por que esse truque que a gente usou aqui não funcionaria se a gente calculasse a média... Por que você não pode usar esse truque no cálculo das outras médias, né? Não vai dar certo. Fica como desafio para vocês, isso é uma coisa extra, tá? Peço, então, para vocês, qualquer dúvida, levarem para o nosso encontro presencial, e isso encerra esse vídeo.